Eu quero, na verdade, compartilhar com vocês alguma coisa que não faz muito tempo. Hoje, pela manhã, a gente faz sempre a nossa devocional, e hoje eu estava fazendo a minha devocional, eu estava só, o pastor estava aqui dando aula, e Deus começou a falar tanta coisa comigo, na hora da minha devocional, com um texto que eu nunca tinha visto ele dessa forma, mas falou muito comigo, e eu senti muita presença de Deus. Falei com o pastor, falei, sabe, eu senti assim, como que se o Espírito Santo fosse falando para mim. E eu comecei a orar a respeito. Foi muito, muito, muito interessante. E eu falei para ele, ele falou assim, o que você vai pregar hoje? Eu falei, eu posso compartilhar o que Deus falou comigo hoje de manhã, porque foi muito especial. E eu sei, inclusive, eu ouvi, anota isso. Então, eu sei que é importante, e eu sei que não é só para mim, eu sei que serve para todos nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Ruth, e eu vou ler Ruth 2, a partir do verso 15. Eu não sou o pastor Paulo Moral, ok? Meu nome é Cecília Moral, sou a pastora. Então, assim, o nosso jeito é completamente diferente, ok? Ele é totalmente linear e é uma benção. Eu amo ouvir meu marido pregar, eu aprendo muito com ele. Anos que eu ouço ele pregar, e eu sempre aprendo coisas novas, porque realmente ele é mestre, e isso é uma bênção. Só que eu não sou a mestre, eu sou outra coisa, tá bom? Então, eu vou compartilhar o que Deus colocou no meu coração. E eu queria que você me acompanhasse, e eu vou falar com vocês algumas coisas. A partir do verso 15, Ruth 2, diz assim, quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos, permitam que ela colha espigas entre os feixes, e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair, para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Assim, Ruth colheu cevada o dia todo, e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. E quando eu comecei e li esse texto, e lembrei da história delas, e comecei a orar, eu comecei a entender algumas coisas e ver algumas coisas no texto que eu nunca tinha visto. Talvez você já tenha percebido isso, mas eu não. A gente sabe que Noemi, eles saem, né, de Belém, da cidade que eles moravam, e eles vão para Moabe por conta de uma crise que estava acontecendo na cidade, na economia. Na verdade, não tinha comida, a coisa estava ficando difícil, a escassez. Então, eles vão embora. E aí, lá, o seu marido, os seus 2 filhos, morrem. E fica apenas Noemi e as 2 noras. As noras se chamavam Orfa e Ruth. E ela ouve, e ela entende, e fica sabendo que a cidade de onde ela saiu, que era a sua cidade, voltou a ficar bem financeiramente, a crise terminou, então ela decide voltar. Só que, quando ela decidiu voltar, ela diz para as noras, que agora também eram viúvas, olha, faz o seguinte, vocês são jovens, voltam para as suas casas, voltem para os seus pais, voltem para as suas famílias, vocês poderão casar-se novamente, vocês têm toda uma vida pela frente. E elas, então, choraram muito juntas, ficaram muito tristes, porque a situação delas, naquele tempo, entenda-se, né, talvez também vocês já tenham ouvido o pastor ensinar sobre isso,
e é verdade, as mulheres, elas eram totalmente dependentes dos seus maridos. Quando elas ficavam viúvas, o irmão, o homem, né, daquela viúva, casado com uma outra moça, ele poderia casar-se com ela para que ela não ficasse desamparada, enfim. Tinha toda uma cultura diferente da nossa. Mas, na verdade, nenhuma delas agora tinha marido. Todas elas estavam sozinhas. E a sogra, Noemi, dispensou as noras e falou que elas podiam voltar para que elas pudessem ter uma vida ainda, né? Orfa deu um abraço, um beijo na sua sogra e voltou para sua casa, voltou para sua família. Se você ler todo o livro de Ruth, que não é longo, tem 4 capítulos apenas, vocês vão ver todos os detalhes. Mas Ruth, ela diz que não, ela não vai voltar, ela vai ficar. E a sua sogra diz para ela: mas, minha filha, você ainda é jovem, vai para a sua casa, vai para a sua família, porque, pelo menos assim, você pode ter uma nova vida, um novo casamento, uma nova família. Eu já sou velha, até que eu me case novamente, eu tenha filhos. Se eu ainda tiver filhos, você ainda vai esperar eles crescerem, você já vai estar mais velha ainda. Falou: eu não tenho mais como sementes de mim, né, filhos que nasçam de mim, para que sejam lá na frente seu marido e cuide de você. Ela diz assim, Ruth diz para ela: não me importa. E eu queria que você lesse comigo, Ruth diz que não ia deixá-la. Leiam comigo lá em Ruth 1, se você está com a tua Bíblia aberta, no 16. A Ruth diz assim para ela: não me incites para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela diz: não adianta, eu vou ficar com você. Sabe, quando eu estava lendo esse texto, me veio uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Noemi, ela está muito parecida, talvez, com muitos de nós, em alguns momentos da nossa vida. Distante de Deus, chateada, às vezes, até com o próprio Deus, pela situação que está vivendo, porque ela hoje, além de viúva, tinha perdido os 2 filhos, tristeza profunda, depressão, talvez, porque quando ela chega na cidade dela, muitas mulheres dizem: olha, é a Noemi que está chegando. Será que é ela mesma? Você é a Noemi? Noemi fala assim: não me chame mais de Noemi, meu nome é Mara, porque eu estou amarga. Imagina a situação emocional dessa mulher, sozinha, sem amparo, agora sem marido, sem filhos. Imagina, na sociedade, na cultura daquela época, como isso estava se passando na cabeça dela. Ficar abandonada, ficar, de repente, à mercê de alguém que fizesse-lhe favor de sustentá-la. É muito difícil a situação que ela se encontrava. E, muitas vezes, nós nos encontramos dessa maneira. Tristes, situação difícil. Às vezes, a tristeza é tão forte, tão profunda, que entramos em depressão. Hoje, ouvimos muito essa palavra, né? E não sabemos como lidar. Mas eu vejo, Orfa foi embora, mas eu vejo Ruth dizendo para ela: eu não vou te deixar. E quando eu estava lendo o texto, me veio isso muito forte também. Ruth me lembra a atitude e a ação que Deus tem para conosco. Que não importa se eu estou num dia de festa e muita alegria, ou se eu estou no fundo do vale. Ele está comigo lá. Porque a situação de Noemi não era nada agradável, não era fácil. Mas a de Ruth também não era. A de Ruth era exatamente igual. E a Noemi ainda deu para ela a chance: vai embora, vai viver sua vida. E ela diz: não,
Sabe, às vezes nós nos encontramos em momentos tão difíceis da nossa vida. E Deus está ali com a gente. Às vezes a gente nem quer saber de Deus. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. Às vezes eu ficava tão furiosa com alguma situação que eu não queria nem orar. Eu cruzava, sabe aquelas crianças bem mal criadas mesmo? Cruzava o braço, ficava meio que no canto, meio tipo birrenta. E depois de quase 2 horas, Deus falava assim, pega a Bíblia. Aí eu, abri a Bíblia e Deus falava alguma coisa direto comigo. Sabe, nem na hora que a gente até fica birrenta, como aquela criança que faz birra, Deus deixa a gente de lado. Assim como Ruth, Deus faz isso comigo e com você. Não importa se você está no mais fundo do vale, Deus está ali contigo. Se você está no dia da maior alegria, Deus também está ali festejando contigo. E aí, enquanto eu estava pensando tudo isso na minha cabeça, me veio também quando o povo sai para o deserto, saiu do Egito e entra no deserto. Quando eles entraram no deserto, o dia era muito quente, mas Deus era uma nuvem que ficava sobre eles, trazendo um refrigério, para aquele sol escaldante não queimar a moleira de todo mundo. Quantas vezes nós passamos por desertos, e Deus é a nuvem que está sobre nós, nos trazendo um pouco de refrigério. Eu não sei se você pode enxergar, lembrando de situações da sua vida, mas eu, hoje pela manhã, lembrei de muita coisa. E Deus sempre esteve presente, sendo nuvem, para nos cobrir, nos guardar, nos esconder muitas vezes. Sabe, daí eu me lembrei que à noite, quando o deserto fica muito frio, porque são extremos, né? Quando ele fica muito frio, e quando vem a escuridão, aquela treva densa, que não tem uma luzinha em canto nenhum, Deus era o quê? O que Deus era? Deixa eu ouvir toda a igreja. O que Deus era mesmo? O que Deus era mesmo? Coluna de fogo. Quantas vezes nós olhamos para a situação e não enxergamos saída? Não enxergamos o que vai acontecer, não temos um palmo diante do nosso nariz, a gente não consegue ver. Mas aí, quando a gente lembra disso, a gente sabe que Deus é a coluna de fogo. O fogo ilumina, mas também aquece meu coração. Aquece meu coração com esperança. Mesmo que a situação seja caótica e eu não consigo ver saída, não importa. Foi o que o Reginaldo disse hoje. Foi o Reginaldo que falou do impossível? Foi o Nardelli? Reginaldo. Nosso Deus é o Deus do impossível. Você podia ter falado um amém. Amém. Nosso Deus é o Deus do impossível. Você não enxerga um palmo adiante do teu nariz para resolver um problema. A escuridão é gigantesca na tua frente. Mas Deus é a coluna de fogo, que quando está presente, como sempre está, aquece o nosso coração e enche ele de esperança. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando eu vi aqui, outra coisa que me chamou muita atenção, disse Noemi, eu quero voltar no texto que eu li no primeiro, 2, de 15 a 20. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos, permitam que ela colha as espigas. E não só isso, deixe cair, como de faz de conta, algumas cevadas, e deixe que ela colha. Não a incomodem. E se você ler todo o texto, desde o capítulo 1, você vai ver o seguinte:
ele chega para ela e diz assim, ó, você, quando tiver sede, pode ir lá nas talhas que os servos colheram água e tome água. E na hora de comer, que todo mundo para comer, você pode ir e tomar lá também a sua refeição junto com eles. Ela não era serva de Boaz. Ela não era funcionária de Boaz. Mas Boaz aqui, quando eu comecei a ler o texto, sabe quem ele me lembrou? Me lembrou Jesus. Gente, meu coração começou a borbulhar. Quando começou o texto, que eu nunca tinha enxergado todas essas coisas. E todas essas coisas começaram a me vir à mente. E quando eu lembrei, eu estava ouvindo, na verdade, né, lendo sobre o texto e lendo Boaz falando isso, eu fiquei pensando quantas vezes a gente tem sede e Jesus, que é a água da vida, está ali disponível para nós saciarmos nossa sede. Boaz fez isso. Eu comecei a lembrar, quando eu li sobre a atitude de Boaz, eu comecei a lembrar de Jesus. Quando você tiver sede, toma água. Jesus fala isso para a mulher samaritana, se você soubesse quem eu sou e tomasse da água que eu tenho para te dar, jamais você teria sede. Sabe, essa água não é só para a mulher samaritana, essa água é para mim e para você. Essa água é para nós hoje. É para a gente tomar todos os dias. Outra coisa, quando ele fala assim, se você tiver fome, pode ir lá, pega um pedaço de pão, molha no vinho, come com os empregados, come com os meus funcionários. Essa atitude também me lembrou Jesus. Sabe por quê? Jesus é o pão que desceu do céu. E aí me veio outra coisa, outra passagem que me lembra do deserto. Quando eles entraram no deserto, caía todos os dias o que mesmo do céu? O maná, que era tipo de um pãozinho. Gente, tem anjo confeiteiro. Tem anjo que é padeiro. Tem padaria no céu. Gente, é sério isso? Olha lá o padeiro lá, né? O Adenal está lá, vibrando. É isso aí, Adenal. Dom de Deus, viu? É dom de Deus, porque não é todo mundo que sabe fazer coisa gostosa assim, né, Adriana? Quem mais? Tem mais gente aqui na igreja que eu sei que tem uma mão maravilhosa para fazer essas coisas deliciosas. Mas também me veio à mente. Agora, no deserto, o maná caía todos os... E eles podiam guardar de um dia para o outro? Não. Porque no dia seguinte estava tudo embolorado, estava tudo estragado. E aí, me veio exatamente isso. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que desceu do céu. O pão que Deus enviou para nós. E sabe de uma coisa? Você tem que ir a Ele todos os dias. Como maná. Não adianta você comer hoje, buscar a palavra hoje, orar e jejuar e aquela coisa toda, e amanhã você passar o dia, que amanhã é segunda, né? Hoje é domingo, então hoje eu vou cultuar ao Senhor. E amanhã, até sexta, eu viver a vida como eu bem quiser. Não. Eu tenho que ir até Ele todos os dias. O maná caía do céu, mas caía dentro da boca do povo. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que sair recolhendo e enchendo os seus potes para que eles pudessem passar o dia. Assim é com o Senhor Jesus. Ele é o pão nosso de cada dia. Exatamente, nos lembra a oração que Jesus fez. Pão nosso de cada dia. Jesus é assim. Ele está ali, disponível para que você sacie a sua sede, para que você mate a sua fome, mas você é que tem que ir até Ele. Eu não sei como tem sido o seu dia a dia, como tem sido a sua vida, como você tem vivido o seu dia a dia com Deus. Mas eu quero animar você, e eu quero realmente desafiar você a buscar a Deus dessa forma,
todos os dias, porque está disponível para cada um de nós. E sabe, não foi pouca coisa. O preço que Ele pagou foi alto para que a gente tivesse tudo isso à nossa disposição. Eu não sei o quanto isso mexe com o teu coração, mas com o meu mexe muito, muito. E o meu coração se encheu de gratidão hoje pela manhã. E eu botei louvor, e eu orei, e eu chorei, e eu agradeci. Porque eu tenho à disposição tudo aquilo que Deus sempre mostrou desde lá do Éden. Eu tenho hoje também. Nós temos hoje à nossa disposição água e pão, todos os dias. Mas temos que ir na sua direção. Eu queria pedir para o louvor vir aqui. E eu queria encerrar a minha palavra lembrando também de mais uma coisa que a gente vê lá em Ruth, capítulo 4. No capítulo 3, aliás, no verso 9, Ruth chama Boaz, e aqui também no texto que eu li, Noemi chama Boaz de o resgatador. A Ruth, lá no 3, 9, também chama Boaz de resgatador. Quem é o nosso resgatador? Quem é o nosso resgatador, igreja? Jesus. Declara que resgatará Ruth como esposa. Quem é o nosso noivo? Gente, tem toda uma relação. E Boaz se casa com Ruth. Lá no capítulo 4, no verso 13, você pode ler isso. Mas eles se casam, marido e mulher, e têm um filho chamado Obed, que foi avô do rei Davi. Olha só a linhagem de Jesus. Gente, não é nada por acaso. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que eu não sei qual é a situação de muita alegria, de muito júbilo, ou às vezes de dúvida, ou às vezes de medo, de coisa nova que está acontecendo. Eu não sei. Mas o que eu quero te dizer é: Jesus está disponível, desde que você queira buscá-lo, para ser água e pão na sua vida. E mais, Ele é resposta para tudo que precisamos, porque Ele tem as melhores respostas, planos e projetos para a nossa vida, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, não fique, uma coisa que eu quero dizer para vocês hoje. O ano está encerrando, e às vezes, como eu disse na quarta-feira, a gente fica ansioso, porque está acabando, porque estão acontecendo festas e tudo mais. Deixa eu só te dizer uma coisa: dezembro é mais um mês do calendário. É só mais um mês. Diferente? Diferente sim, porque tem festas, chegam as férias das crianças, a gente encontra a família, muitas pessoas aproveitam para viajar e descansar um pouco. É diferente, mas é só mais um mês. É mais um mês do calendário. E eu quero te dizer uma coisa: não fique ansioso por coisa alguma. Não fique com medo de nada. Às vezes as pessoas falam: 2025 parece que vai ser mais difícil. Estamos ouvindo algumas notícias que não são muito boas. Gente, não se preocupe. O nosso Deus é o Senhor da história. O nosso Deus é o Senhor da história. Amém? Ele é o Senhor da história. Ele tem a caneta da história. Quando eu comecei a ler, Ruth está lá atrás, no Velho Testamento. A gente vê tudo isso maravilhosamente acontecendo na vida dela. Você acha que não vai acontecer na tua? Você acha que não vai acontecer na minha? Vai acontecer, gente. Vai acontecer. E para nós, como o pastor tem pregado, falado sobre Apocalipse, nada é novidade. A gente sabe que tudo isso aí que a gente está ouvindo é mercê que aconteça. Sabe por quê?
porque o nosso noivo está vindo nos buscar. Em breve isso vai acontecer, muito breve, eu acho que vai ser muito breve. Mas até lá, nós vamos ter encontros com Jesus, todos os dias. Sabe, quando a gente começou a namorar, no primeiro ano do nosso namoro, eu viajei, fiz uma viagem e fui para a Bahia, para a casa dos meus familiares. Meu pai era baiano. E fomos. Meu pai já era falecido, fomos nós. Mas ele não pôde ir, ele estava trabalhando e eu fui. Só que naquela época, né? Eu tinha 18 anos, ele tinha 16. Não tinha isso aqui, né? Que hoje a gente liga, fala aqui com a telinha, a gente se vê, mata a saudade. A única coisa que tinha era cartinhas. E correio mesmo, correio. E para chegar onde eu estava, porque eu não estava em Salvador, eu estava no interior da Bahia. E a primeira carta que ele escreveu foi assim, acho que no dia seguinte que eu viajei, ele já escreveu e colocou no correio. Demorou quase uma semana para chegar. Mas a minha resposta não chegava para ele. Imagina a agonia. Ele disse que estava agoniado, porque não chegava a resposta. A hora que ele mandou a carta, eu mandei uma de volta. E aí, todos os dias, a partir da primeira, chegava uma cartinha dele e uma minha. Uma dele e uma minha. Eu tenho até hoje essas cartas guardadas. Sabe? Porque era importante para nós estarmos juntos. Quando eu vejo Jesus e ouço o que ele falou hoje, a gente se encontra todo dia com Jesus como nosso noivo. Você tem tempo com ele todo dia como seu amado? Queridos, ele te ama tanto, que se entregou por você e por mim. E nunca nos abandonou, mesmo quando a gente ainda não o conhecia. A palavra de Deus diz, ele já me amava. Ele já nos amava. E sabe, mesmo quando a gente ainda não o conhecia e andava errante por esse mundo, ele estava lá pertinho. Ei, Cecília, olha eu aqui, ó. Eu estou aqui. Ei, Renata, eu estou aqui. Ô Fer, eu estou aqui. Ana, eu estou aqui. Mesmo que a gente estivesse longe, ele estava perto. Sabe o que é isso? É amor. É amor. Nós temos um amado da nossa alma. E eu convido você a não deixar só para o domingo, a não deixar apenas para momentos especiais. Que você tenha todos os dias momentos especiais com o noivo Jesus. Porque nós vamos ter uma festa de bodas do Cordeiro maravilhosa que ele está preparando para nós. E eu quero estar lá. E eu quero estar lá. E eu sei que todos vocês querem. Então, lembra disso. Lembra dessa história. Depois lê em casa com mais calma o livro de Ruth. Você vai ver que coisa linda que acontece. Essa é a história, minha e sua, com Deus na nossa vida, com Jesus como nosso noivo. Queria convidar você a ficar de pé e dizer para você como foi com Ruth, como foi com Noemi, como foi com tantos homens e mulheres de Deus que nós conhecemos na palavra. Ele nunca falha. Ele não falhou, não falha e não falhará. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, igreja? Ele não falhou, não falha e nem falhará. Amém? Ele é o mesmo hoje, ontem e amanhã. Será exatamente igual. Sempre. Sempre. Sempre, como disse o pastor domingo passado, de braços abertos para te receber. Sempre de braços abertos. Ele é o nosso firme fundamento.
e jamais falhará. E eu convido você a cantar essa canção conosco, encerrando esse momento.